Salve, rapaziada, tudo certo? É o seguinte, o Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho jogando contra o Caxias no Estádio Centenário e o Grêmio acabou perdendo de virada para o time do Caxias por 2-1. E nesse vídeo eu quero falar contigo sobre algumas individualidades do time do Grêmio, sobre algumas situações táticas que deu pra gente ver já nesse primeiro jogo e tentar explicar um pouco do porquê que o Grêmio não conseguiu sair com a vitória na estreia do Campeonato Gaúcho. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês, eu sou o @SRLucasMoraes e se tu ainda não segue o perfil da Real News aqui no YouTube, te inscreve no canal, ativa as notificações e também segue a gente lá no Instagram e também no TikTok para saber tudo de dupla Grenal, de futebol brasileiro, futebol internacional e também sobre outros assuntos como música, política e outras coisas mais. Bom, rapaziada, é o seguinte, o Grêmio estreou no Campeonato Gaúcho, vocês estão vendo aí o time que o Renato mandou a campo e o Grêmio acabou perdendo o jogo por 2-1. A primeira etapa até foi muito diferente da segunda, e eu diria isso porque esse time que o Renato mandou a campo, principalmente nos primeiros 30 minutos iniciais, foi muito bem. O Grêmio conseguiu fazer boas triangulações, o Grêmio utilizou muito o goleiro Kaique para fazer a sua saída de jogo, que era algo que o Grêmio não fazia tanto no ano passado. O Grêmio conseguiu fazer boas movimentações e aos 7 minutos do primeiro tempo o Grêmio acabou marcando o seu gol numa jogada num escanteio, uma jogada entre o Cristaldo e o Reinaldo. Ele cruza na cabeça, na medida, para o Gustavo Martins tornear e acabar fazendo 1-0 para o Grêmio. A partir dali o Grêmio conseguiu criar outras oportunidades. Com 12 minutos da primeira etapa, o João Pedro Galvão teve ali a chance de poder fazer o 2-0 numa jogada do Soteldo pelo lado esquerdo. Ele cruza na medida para o JP Galvão, que acaba cabeceando a bola para fora, e esse gol que o JP Galvão, acabou errando foi comprometedor para ele dentro do jogo, porque depois disso, até esses 10 minutos iniciais, ele conseguiu ainda fazer triangulações, sair da área do centroavante e vir buscar jogo, tentar fazer movimentações, mas depois do gol que ele perdeu, ele simplesmente sucumbiu e não conseguiu mais voltar para o jogo. E convenhamos, né, rapaziada, o gol que ele perdeu, um centroavante não pode perder, principalmente jogando num time como o time do Grêmio. Aí depois disso o Grêmio construiu ainda mais algumas situações, principalmente na figura do Soteldo, que é o jogador mais incisivo, mais agudo do time do Grêmio, e o Grêmio termina a primeira etapa vencendo por 1-0. No retorno para a segunda etapa, o Renato opta por iniciar o segundo tempo, tirando o o Galdino, e colocando o Nathan Fernandes. E ali eu imaginei que o Grêmio pudesse melhorar, até porque o Galdino não fez um primeiro tempo brilhante, muito pelo contrário. Ele foi discreto, se dedicando muito, voltando para marcar, o que é natural do jogador como o Galdino, que a gente já sabe. Mas como solução individual, ele não conseguiu contribuir muito. Só que o Caxias, por sua vez, voltou com uma postura diferente. No primeiro tempo, o Caxias deu mais a bola para o Grêmio e fez uma marcação mais na intermediária. E já no segundo tempo, como o Caxias identificou que o Grêmio estava saindo, jogando, construindo o jogo de trás a partir do goleiro, o Caxias adianta as suas linhas, até porque estava perdendo o jogo por 1-0 e não tinha muito mais o que fazer, e a partir dali começa a criar dificuldades para o Grêmio. É bem verdade também que a parte física começou a pesar, já a partir dos minutos finais da primeira etapa, e aí a partir dali o Caxias começou a ter volume de jogo e começou a, de alguma maneira, controlar a partida, até que aos 15 minutos eles conseguem chegar ao seu gol. O Caxias consegue chegar ao seu gol através do Thomas Bastos, uma jogada pelo lado do Rodrigo Eli, pelo lado esquerdo de ataque do Caxias, lado direito defensivo do sistema defensivo do Grêmio, uma bola chutada, a bola bate na forquilha da trave e volta, e o jogador do Caxias, Thomas Bastos, acaba empatando a partida. E aí logo depois que o Grêmio leva esse gol, o Renato faz a substituição, ele coloca o Nathan Pescador no lugar do Cristaldo, que aliás jogou com o número 10 e foi bem na primeira etapa, tá? Gostei da movimentação do Cristaldo e fazendo algo que principalmente a torcida cobrava muito dele, que era o fato dele poder conseguir contribuir defensivamente, marcando, e ele fez isso.
mas ele acabou saindo aos 16 minutos do segundo tempo e entrou o Natan Pescador. E bom, senhores, Natan Pescador, infelizmente, é um jogador que no Grêmio não conseguiu demonstrar absolutamente nada, por vezes demonstra meio que um descompromisso com o jogo, e o Natan simplesmente foi muito mal. Para mim foi o pior de todos os jogadores do time do Grêmio, ele junto com o Rodrigo Eli. E por que eu digo ele junto com o Rodrigo Eli? Porque aos 31 minutos da segunda etapa, numa ideia de tentar sair jogando lá de trás, construindo o jogo, o Rodrigo Eli simplesmente perde totalmente o time do jogo, de fazer a movimentação, e o centroavante Álvaro, o time do Caxias, rouba a bola, entra cara a cara com o Kaique, e aí não tinha o que o Kaique fazer, acabou ali o Grêmio tomando a virada aos 31 minutos da segunda etapa. Aos 25, antes do gol, o Grêmio já tinha feito uma outra substituição, que foi trocar o JP Galvão pelo Bessosi. Então o Renato tirou ali o JP Galvão, que estava completamente morto dentro do jogo, e coloca o Bessosi numa alternativa de tentar colocar o Natan Fernandes como um falso 9, jogando mais adiantado, o que ele fez inclusive no sub-20 do Grêmio. Mas o fato é que não deu resultado, o Grêmio não conseguiu fazer o 2-2, empatar o jogo, e enfim, basicamente o Grêmio acabou saindo derrotado. As individualidades, para mim, que eu destacaria de forma positiva e de forma negativa, positivamente eu destacaria o primeiro, o Kaique, goleiro que demonstrou segurança, agilidade, ser um bom jogador com os pés, e ali o Grêmio tem uma alternativa interessante nesse jogador. A gente sabe que ele não vai ser o titular, mas não significa dizer que o Grêmio não tenha dois bons goleiros, que seria o Marquezin, que certamente vai ser o titular naturalmente, e o Kaique, que iniciou o ano muito bem. Outro jogador que eu destaco como ponto positivo é o Gustavo Martins. Não pelo gol, mas pelo jogo em si que ele fez. Ele é um jogador muito seguro e que também é um jogador muito forte, muito alto, e ele tem boa saída de bola, ou seja, ele consegue dar essa alternativa para o time do Grêmio. Outro jogador que foi muito bem também foi o PP. PP sendo o distribuidor do meio campo, e eu diria até para vocês que nessa ideia do Renato, essa ideia de time do Renato, o cérebro do time não é o Cristaldo. O cérebro do time é o PP. Ele é o jogador que dá as cartas no meio campo do time do Grêmio. Tanto é que uma alternativa que o Renato utilizou no jogo foi mudar as funções. Quando o Grêmio se defendia, o Vilhaçante era o primeiro volante, e quando o Grêmio atacava, o PP ficava mais recuado como primeiro volante para poder fazer essa saída qualificada para o time do Grêmio. Outro jogador que eu destaco como positivo, um pouco menos, mas ainda assim foi melhor do que demonstrou no ano passado, para mim foi o Cristaldo. Teve mais entrega, mais intensidade, marcou mais, e isso faz com que ele crescesse dentro dessa ideia do jogo do Renato, porque essa era uma crítica que se tinha a ele, né, de ser um jogador que não consegue marcar, que é um jogador que é pouco combativo, mas ele conseguiu marcar e durante o tempo que teve acabou contribuindo para o time. Para mim, o maior de todos os destaques, até pela expectativa que se tinha em cima dele, é o Soteldo. E por que o Soteldo? Porque ele é o jogador mais incisivo, ele é o jogador que pega a bola, vai pra cima, é driblador, é liso, é rápido, e isso é um acréscimo que o Grêmio tem para esse ano de 2024. E chegando agora nas decepções, ou nos jogadores que foram abaixo nessa primeira amostragem, o primeiro deles para mim foi o João Pedro, lateral direito. E para mim ele foi abaixo porque, embora ele tenha conseguido colaborar ofensivamente, defensivamente ele acabou deixando muitas brechas no sistema defensivo do Grêmio, e o Grêmio foi atacado principalmente pelo seu lado. Ou seja, ali o Caxias entendeu que era o espaço do campo que daria para criar as melhores oportunidades. Para mim, o pior de todos os jogadores no campo foi o Rodrigo Eli, pela falha individual que ele teve, porque era uma bola dominada e ele não podia ter
cometido aquele equívoco, mas também porque ele teve outros erros. Teve um outro lance ainda no primeiro tempo, que ele acaba cabeceando para trás, comprometendo todo o sistema defensivo. Ele não fez uma boa atuação, o zagueiro Rodrigo Eli, do time do Grêmio. Para mim, a outra decepção nesse primeiro jogo foi o JP Galvão. Primeiro porque centroavante não pode errar o gol que ele acabou errando. E se ele faz aquele gol, ele poderia mudar completamente a história do jogo. Mas ele acabou errando aquele gol, não conseguiu psicologicamente voltar para o jogo, e isso foi extremamente prejudicial para o time e também para ele. E isso justifica muito o porquê que a torcida do Grêmio tá clamando tanto por um novo camisa 9. O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, na Arena, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho contra o São José, às 9h30 da noite. E aí a gente vai ter uma ideia aí durante esses outros dias, até a terça-feira, de qual o provável time que o Renato mande a campo. Mas eu particularmente acredito que o Renato vai mandar o mesmo time que iniciou o jogo contra o Caxias. Exceto se acontecer algo de muito específico, mas me parece que os 35 minutos da primeira etapa foram convincentes a ponto de o Grêmio conseguir aí mandar esse mesmo time para jogar contra o São José quarta-feira na Arena, 9h30 da noite, que aliás vocês acompanhem todos os detalhes dessa transmissão aqui na Real News. Então, se tu ainda não ativou as notificações, se tu ainda não é inscrito, te inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais e também dá aquela moralzinha pra gente, me seguindo em todas as redes sociais, @SRLucasMoraes. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, rapaziada!